Olá, então, vamos continuar nossa aula sobre protocolos WAN? Beleza. Seguinte, agora nós vamos falar do PPP, que é um protocolo derivado do HDLC, tá? Ele é o protocolo de conexão ponto a ponto, tá? Você vai fazer conexão em um nó e outro nó da rede. Você vai estabelecer uma conexão direta entre dois nós. O PPP tem algumas funcionalidades interessantes. Primeira delas, autenticação. Segunda, encriptação de dados e compressão de dados. Tudo isso é negociado no momento do estabelecimento do link. A gente vai ver, tá? Você tem uma infinidade de meios que você pode usar o PPP, tanto em cabos seriais como linhas telefônicas, né, celular, rádio, mas o grande uso hoje é para a internet, tá? Tanto para conexão de escada via modem, quanto para ADSL, que usa uma variação do protocolo, na verdade duas variações do protocolo, para estabelecer suas conexões, tá? Ele é uma variação PPPoA, que é PPP over ATM, né? Se a rede base é ATM, ou PPPoE, que seria o PPP pela Ethernet. Tá legal? PPP trabalha na camada 2 do modelo OSI também, tá? E como eu mencionei para vocês, ele é derivado do HDLC, mas com algumas funcionalidades a mais, como a gente comentou. Então, vamos entrar em detalhes aí no nosso amigo PPP. Primeira característica dele, configuração modular, pessoal. Como assim modular, professor? Olha, você tem Link Control Protocol, que faz negociação do link, e depois o Network Control Protocol, que vai fazer os recursos para os protocolos de camada 3. Essas negociações de LCP e de NCP são feitas separadamente. Então o que acontece? Primeiro, quando você vai iniciar a transmissão, o LCP entra em cena e você vai ter a configuração dos padrões da sua transmissão. Você tem o tamanho do datagrama, você tem se você vai querer usar autenticação ou não nessa conexão, se você vai querer usar compressão ou não nessa conexão, né, etc. Uma série de coisas. Então, o PPP só vai começar a transmitir dados depois que o LCP já tiver negociado tudo isso e o link estiver estabelecido. Depois que o LCP acontece, o NCP entra em cena. O que o NCP vai fazer? O NCP vai prover recursos para os protocolos da camada superior. Na verdade, ele vai oferecer serviços baseado no protocolo de camada superior que está lá. Então, isso dá uma grande maleabilidade para o PPP, né? Por isso que ele se tornou bastante popular. E ainda tem um detalhe interessante. Mais de um protocolo pode ser, né, usado, pode usar NCP ao mesmo tempo. Tá? Você pode ter mais de uma negociação NCP na mesma conexão PPP. Então isso te dá flexibilidade para mais algumas coisas. PPP, como é que é o formato do frame dele, pessoal? Como sempre, temos lá um flag indicando o início do frame. Endereço, e aqui o endereço, pessoal, vai ser endereço de broadcast, porque a conexão é feita ponto a ponto. Aqui já uma diferença sobre o HDLC, né? No HDLC, o campo address lá é um campo de destino, ok? Você tem o byte de controle, o protocolo que vai identificar qual é o protocolo que está encapsulado no frame PPP, tá? Esse aí é um outro campo. Você tem os dados propriamente ditos, que podem ser tanto, né, de controle quanto informação que está trafegando na rede, a informação de um ponto a outro, né? E aqui você tem também o frame check sequence, para calcular, fazer o seu controle de erro.
Nesse caso aqui, ele vai ser calculado sobre todos os campos do frame, exceto o flag delimitador. No PPP, como eu disse para vocês, ele provê a autenticação, mas a autenticação é opcional. Vai depender do que você precisa. Tá legal? Se você precisar de autenticação, o PPP pode te prover isso. Então, como é que você vai fazer? Durante o LCP, que é aquele início da conexão, você vai poder dizer, olha, eu quero autenticação. E aí você vai poder escolher dois métodos básicos. Um deles é o PAP, que é o Password Authentication Protocol, e o outro é o SHAP. Qual a diferença básica, pessoal? No PAP, é um simples usuário e senha. Você digita, o usuário digita a senha, se tiver ok, ele autentica, e você estabelece o seu link PPP. Qual é o problema disso? Ele transmite a informação em texto simples. Então, o que você tem aí? Você tem um furo de segurança grande. Tá? Por isso, o tipo PAP tem sido evitado sempre que possível. Tá legal? Em contraponto a ele, tem o SHAP. E o SHAP vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. O SHAP vai fazer o seguinte: você tem um segredo de criptografia armazenado nas máquinas. A máquina vai mandar um texto que ele chama de texto de challenge, né, que é o texto de teste, o texto de desafio. E o que vai fazer? Quando ele manda o texto de desafio, a máquina de destino, se ela tem a criptografia, o método de criptografia dela correto, ela vai devolver o texto encriptado para a máquina de origem corretamente. Qual é a grande vantagem disso? O método de encriptação fica nas máquinas e não é transmitido via link. Então o que acontece? O que vai ser transmitido via link é o challenge encriptado, e aí a origem vai verificar se na encriptação dele o resultado é aquele mesmo. Se for, ele estabelece conexão. Então aqui você tem um pouquinho mais de segurança na sua autenticação. Vamos ver como é que isso funciona. Do lado esquerdo aqui, ó, você tem o SHAP. Você gera o texto de challenge e envia. Tá legal? O recebedor encripta esse texto e devolve para você. Depois, você valida o texto encriptado e inicia sua conexão se tiver um sucesso. Se não, você começa a autenticação toda de novo. Aqui, pessoal, é muito mais simples, né? Você inicia a autenticação, a máquina manda usuário e senha, se tiver tudo ok, está autenticado. Se não, nada feito. Vamos autenticar de novo. Só que a simplicidade, nesse caso, tem um preço alto, que é o preço da insegurança. Tá legal? Então lembre-se aí, na autenticação do PPP, você pode ter duas escolhas. Ok? Continuando sobre PPP, lembre-se que eu comentei com vocês. Como é que o PPP trabalha? Primeiro o LCP, depois o NCP. Então você tem lá em cima, ó, você tem primeira situação de o que ele está chamando de link morto aqui, tá vendo? Link morto é o seguinte, é quando não há nenhuma conexão entre os nós da rede. Aí você começa, bom, estabelece a conexão física, tá vendo? Beleza, conexão física estabelecida, você passa a negociar o LCP. Beleza, negociei o LCP, configuraçãozinha, tamanho dos seus pacotes, dos seus frames que vão ser transmitidos, se eu vou usar autenticação ou não, esse tipo de coisa. Então, negociei o LCP, beleza. LCP negociado, eu vou querer usar autenticação? Vou. Tudo bem. Se eu negociar a autenticação e a autenticação falhar, eu venho aqui para o link termination, tá vendo? Ou, se eu negociar a autenticação e a autenticação for ok, ou ainda eu não precisar de autenticação, eu venho para o passo aqui do NCP. Ó. Aqui eu já tenho um link LCP estabelecido entre os pontos, mas
eu ainda vou negociar para cada protocolo de camada 3 ali, tá? E aí eu faço a negociação de NCP e considero o link aberto quando eu tenho ambos LCP e NCP ativos. Tá legal? Continuando, vamos falar aí da tecnologia mais nova em termos de rede WAN. E é uma tecnologia bem diferente das demais, pessoal. É o MPLS, que é o Multi-Protocol Label Switching. E o nome já diz tudo, né, pessoal? Multi-Protocol. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com protocolos múltiplos de camadas diferentes. Como assim? Vamos ver daqui a pouco. Primeiro, por que surgiu a necessidade de MPLS? O que acontece? Hoje, com a arquitetura predominante que é IP sobre ATM, você tem, né, pouca margem para você implementar, por exemplo, uma qualidade de serviço diferenciada. Então, você tem overhead na arquitetura original. Por quê? Pensa o seguinte, pessoal. A arquitetura da internet básica é rede ATM e rede IP. Então, voltando para o ATM, o que você tem? Protocolo de camada trabalha na 1, 2 e 3, e você tem roteadores da ATM. E no caso do IP, você tem roteadores IP. Na internet, tudo trabalha com IP, ok? Sempre camada 3. Então, considere o seguinte, você tem dois roteadores, né, ATM interligados por um circuito virtual, tá legal? Um circuito virtual entre esses dois pontos, mas na rede IP, você tem que fazer um caminho mais longo para chegar no mesmo lugar. Então, em vez de você usar, como o roteamento é feito todo por IP, em vez de você usar esse circuito virtual que está pronto, você vai dar uma volta enorme para chegar no destino. Então, o que acontece? Sobrecarrega links, você tem um uso pior, um uso menos inteligente da sua rede ATM, tá? E você tem um overhead enorme de informação aí. Então, o que aconteceu? Topologia segregada, como eu comentei, né? Cada rede vai fazer o seu roteamento em separado e a sua sinalização em separada, e você vai ter uma abordagem que é pouco eficiente com a quantidade de informação que a gente trafega na internet hoje. A partir daí, surgiu o MPLS com, né, vários objetivos. Detalhando um pouquinho sobre o que eu comentei antes. A decisão de roteamento IP é baseado só no endereço de destino. Então, ele ignora aquele circuito virtual ATM e ele vai decidir qual é o roteamento com base apenas no cabeçalho, tá? Além disso, o cabeçalho IP tem um tratamento relativamente complexo pelos roteadores. Ele vai ter que receber aquele pacote, vai ter que verificar na tabela de roteamento dele para onde ele vai mandar aquele pacote, ele vai decrementar o time to live. Lembra do que é o time to live? É aquele campo que decrementa a cada nó para que o seu pacote não fique vagando indefinidamente na rede, tá? E, além disso, ele ainda faz o controle de CRC. Então, você tem um overhead de processamento no seu roteador aí. Outro problema, você tem, na arquitetura clássica, uma base na métrica de menor custo. Então, você tem, por exemplo, às vezes, dois caminhos que podem dois caminhos para chegar no mesmo destino, e por causa do roteamento normal, da métrica normalmente utilizada, você vai sobrecarregar um caminho e subutilizar o outro, porque ele não vai fazer balanceamento dessa carga. E aí você tem também o que? O problema da falta de QoS, né? O IP não tem, apesar de alguns esforços, digamos, de passagem, ele não tem embutido nele um conceito de QoS clássico. Então você tem uma dificuldade para implementar na rede IP pura
esses conceitos. Quais são os objetivos do MPLS? Primeiro de tudo, trabalhar com multicamada e eliminar principalmente o overhead do IP sobre ATM, que é a configuração mais comum. Apesar disso, MPLS foi projetado para funcionar com muitos protocolos diferentes, tanto na camada 2 quanto na camada 3. Ele vai ter o seguinte, pessoal. Agora você não tem mais topologia segregada. Roteador ATM ou roteador Frame Relay vai começar a conversar com os roteadores IP. E aí eles vão decidir as rotas e os caminhos em conjunto. Está entendendo qual é a sacada? Ele começa a usar mais inteligentemente o seu link. Os seus vários links, na verdade, né? Então você vai ter uma associação entre as informações da camada 2 e da camada 3, tá? E por isso, você não tem como classificar o MPLS na definição clássica de camada OSI. Muita gente diz que ele é um protocolo de camada 2.5, porque ele trabalha com as informações de camada 2 e de camada 3. Classificação justa. Continuando sobre o MPLS, vamos falar um pouquinho sobre os termos principais do MPLS. Você tem o Forwarding Equivalence Class, famoso FEC, que nada mais é do que o conjunto de pacotes que seguem o mesmo caminho ou são processados pela mesma maneira por um LSR. Ah, mas o que é LSR? Está ali embaixo. É o roteador da tecnologia MPLS, tá? Ele é o Label Switching Router. Esse LSR, quando ele está na borda, você chama ele de Label Edge Router. Ele tem algumas funções um pouquinho a mais do que o LSR, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro conceito é o conceito de label, né, que é a etiqueta. É um identificador de tamanho fixo que vai ser adicionado ao pacote quando ele chegar na rede MPLS, tá? Para identificar qual é o caminho que ele deve seguir pela rede. E aí você tem um detalhe. Ele pode tanto ser... Ele fica entre o cabeçalho da camada 2 e o cabeçalho da camada 3, ou no caso, por exemplo, de ATM e de Frame Relay, ele vai usar os próprios campos destinados para a identificação de circuitos virtuais. Tá legal? Um último conceito é o Label Switched Paths, que é nada mais é do que o caminho que vai ser seguido por um pacote que pertence a determinado FEC. Sopa de letrinha, mas tudo bem, vocês vão pegar o jeito. Aqui, ó, localização da label, tá vendo? Os dois de cima são protocolos genéricos. Aqui você tem um Ethernet, por exemplo, da vida. Em cima você tem um protocolo genérico da camada 2. E os dois de baixo, terceiro aqui, ó, é o ATM. Você pode ver que ele inseriu em azul aqui um pedaço lá nos campos de VPI e VCI, tá lembrado? E no caso do Frame Relay, ele inseriu naquele campo DLCI, ok? Como é que funciona o MPLS? Ele vai estabelecer as rotas com os destinos, e aí ele usa protocolos de roteamento normais presentes na rede, no caso, por exemplo, um OSPF da vida, tá? Que a gente já estudou. Vocês se lembram que ele é da família Link State, então ele é um protocolo que conhece a topologia, um protocolo mais inteligente. Você vai ter o LDP fornecendo as etiquetas para os diversos destinos da rede. E aí, quando um pacote chega no switch, no roteador que fica na borda, que é o Label Edge Router, ele vai aplicar essa label, tá? E aí, detalhes. Primeiro, você tem o conceito de label stacking. Você pode ter mais de uma label em cada pacote, para você fazer, né, alguns roteamentos diferentes. Você tem, como eu comentei com vocês, a localização do label entre os cabeçalhos das camadas 2 e 3, tá? E a informação de label é local.
Então, cada roteador vai receber o pacote e inserir a informação de label que ele tem. Tá? Não necessariamente um label para determinado destino é o mesmo em dois roteadores diferentes. Tá legal, pessoal? Continuando. Os roteadores da tecnologia LPLS vão trafegando, vão levando esses pacotes ao seu destino e vão selecionar a rota de duas maneiras diferentes. Pode ser nó a nó, isso é, o LSR que está de posse do pacote vai escolher qual é a rota que ele vai seguir, ou você pode explicitar, fazer um explicit routing, dizendo, especificando quais são os nós por quais ele vai passar até chegar lá. Não necessariamente precisam ser todos os nós, para isso te dar uma flexibilidade no caso de rotas alternativas, de balanceamento de carga e etc. Quando tiver no último roteador MPLS, ele vai remover o label, tá? E vai encaminhar para o próximo roteador de IP com as informações originais. Tá? Basicamente é esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Você tem no círculo, no quadrado azul aqui, um roteador de IP normal. Chegou aqui no segundo roteador, ó, MPLS, que é o nosso amigo LER, que é o roteador de borda. Ele vai aplicar a etiqueta, tá vendo a etiquetinha de verde aqui, ó, no pacote. O pacote vai sendo roteado, e quando chegou no destino, você pode ver que no último aqui, ó, ele já removeu o label, tá vendo? Então, o funcionamento da tecnologia é basicamente esse. Pessoal, MPLS é uma tecnologia inovadora e muito interessante. Te traz grandes ganhos, como o uso inteligente de links. Você pode implementar qualidade de serviço de diversas maneiras com o MPLS. Você pode fazer gerenciamento de banda. Você pode fazer N coisas. Então, ele veio para resolver alguns problemas de overhead na topologia utilizada pela internet no momento. Então, com isso a gente termina a nossa aula e no próximo bloco nós vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre o que a gente viu hoje. Tá legal?